Olá, tudo bom? Atendendo a pedidos, eu vou falar para você o que você deve comer antes do treino para emagrecer, para ganhar massa muscular, levando em conta quanto tempo você tem antes do seu treino, né? Vários exemplos eu vou passar aqui para você, com 3 horas antes do treino, 1 hora antes do treino, quando você tá no laço, tem que ir rapidinho fazer o seu treino. Vou te dar várias opções pro dia a dia, você vai adorar. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações que eu tenho vídeo novo todos os dias. Você vai amar com certeza. E aproveita também na pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Muitas pessoas me pedem dicas práticas para o dia a dia, então preparei esse vídeo aqui com dicas, né, focadas, assim, exemplos práticos para você seguir com relação ao seu dia a dia. Vale a pena relembrar que eu vou dar exemplos aqui de forma qualitativa, mas a questão da quantidade vai variar de pessoa para pessoa, e até mesmo se você está querendo emagrecer ou ganhar massa muscular, né? A gente está falando da qualidade da refeição pós-treino, mas a quantidade vai ser ditada de acordo com as suas necessidades individuais, tá? Esse é um ponto importante. Importante só dar uma relembrada que quando a gente pensa em se alimentar antes do treino, a gente pensa em ter disponível ali na nossa corrente sanguínea a glicose, né, que é a fonte de energia, um pouquinho de aminoácido para ajudar, né, durante aquele período de quebra muscular. Mas isso precisa estar disponível na corrente sanguínea. Então não adianta você chegar, falar, vou treinar daqui a 20 minutos e comer um sanduichão, comer banana com pasta de amendoim, uma quantidade grande, abacate, vitamina, faltando 15 minutos para você ir para academia. Não vai dar tempo daquilo absorver, então você tem que levar em consideração que o alimento ele passa pelo trato digestivo, ele entra na boca, né? E depois ele desce pelo esôfago, passa lá pelo estômago, onde são secretadas algumas enzimas, vai para o intestino, onde ele é mais quebradinho, mais enzimas, ele é absorvido e aí ele vai para a corrente sanguínea. Isso leva um tempo, isso não vai acontecer em 5 minutos. Então você tem que ter uma noção de quanto tempo você tem antes do seu treino para saber o que você vai comer, porque quanto mais pesada a comida é, mais difícil de ser processada, mais tempo vai levar para ela estar disponível lá na sua corrente sanguínea como energia para o seu treino. Vamos pensar então numa possibilidade em que você vai fazer uma refeição 3 horas antes de treinar. Isso muitas vezes acontece quando a pessoa, por exemplo, almoça e treina à tarde, né? Vou almoçar e depois eu vou treinar no meio da tarde, ou enfim, né? Às vezes toma café e vai treinar antes do almoço. Então podem ter opções diferentes aí para você. Pensando numa grande refeição, como um almoço, né, antes do treino, você vai ter que dar pelo menos umas 3 horas para tudo que você comeu estar digerido, porque normalmente no almoço o volume é grande e a quantidade que a gente consome é grande e a gente consome muitos alimentos diferentes. Então, nesse caso, o ideal mesmo seria que você consumisse um carboidrato complexo, de baixo índice glicêmico, para que ele seja quebrado lentamente, que você foque bastante nas proteínas, nas gorduras saudáveis, para lentificar a absorção desse carboidrato por mais tempo. Então, boas fontes podem ser para você, por exemplo, arroz e feijão. Pode ser até arroz branco, se você quiser, porque você já vai colocar o feijão, vai colocar proteína, vai colocar salada. Então, como você vai colocar mais fibras de outras fontes ali, espero, né? Você pode até usar o arroz branco. Se você puder, o arroz integral vai ser melhor ainda para você, porque vai ter um índice glicêmico mais baixo. Pode ser uma batata doce, pode ser um macarrão, né, em substituição ao arroz, pode ser uma quinoa cozida, pode ser um cuscuz de milho, vai depender muito do tipo de carboidrato que você está acostumado a consumir nesse momento, mas focar bastante no carboidrato, acrescentar uma proteína de alto valor biológico. Então, ovo, frango, carne, algum tipo de peixe pode ser uma boa opção para você. Como a gente está falando de 3 horas até você conseguir treinar, não importa muito se essa proteína vai estar mais picada ou não. Então, nesse caso, você pode comer bife, carne assada, frango, não importa muito o processamento dessa proteína, porque você vai conseguir ter o tempo de digestão ali legal para que ela de fato esteja disponível. E lembra sempre que as gorduras boas vão ajudar a sustentar mais a absorção desse carboidrato de forma mais lentamente. Então usar um azeite de oliva, uma maionese de abacate, ou botar um pouquinho de chia ou linhaça por cima da sua refeição, vai te dar mais energia para quando você for treinar e vai lentificar o índice glicêmico dessa refeição. Ah, Patrícia, mas eu vou fazer 3 horas antes, mas eu vou fazer um café da manhã e vou treinar logo antes do almoço. Quais são as opções? Vamos falar sobre essa opção também. Nesse caso do café da manhã, né, em que é uma pequena refeição, a lógica é a mesma, você vai focar mais nos carboidratos de baixo índice glicêmico
e você vai focar na proteína e na gordura boa. Então, uma ótima opção pode ser você consumir algum tipo de sanduíche natural, em que você pode usar o pão integral, você pode utilizar uma pastinha, de repente, de queijo branco, com frango, ou com atum, ou com ovo cozidinho, picadinho, e você pode botar uns vegetais ali também, uma cenoura ralada, uma beterraba ralada, uma alface, faz uma refeição, né, substanciosa, para que você tenha energia até a hora de treinar, da mesma, assim, seguindo a mesma lógica que eu falei antes, adapta os alimentos que normalmente você consome no café da manhã. Outra opção legal pode ser você fazer uma vitamina, em que você vai ter uma grande quantidade ali também de carboidratos de baixo índice glicêmico, como por exemplo o farelo de aveia, a própria aveia em flocos se você acrescentar mais chia, mais linhaça, algum tipo de fruta para dar mais carboidrato, como a banana, como uma maçã, e você pode acrescentar um pouco de whey protein ali, até mesmo com leite de vaca normal, para que você tenha uma digestão que leve um tempinho, e aí quando você chegar no momento do treino, você tá com energia suficiente para treinar. Pensando então que você vai ter aproximadamente 1 hora e meia antes do treino, como se fosse um lanche antes do treino, como se essa fosse ser a sua refeição pré-treino, a gente já tem que pensar que esse alimento vai ter que ser absorvido mais rapidamente, né? Então, por exemplo, nesse momento a gente vai tentar diminuir um pouco a quantidade de fibras que você vai comer nesse momento. Claro que priorizando alimentos saudáveis e bons, mas diminuir um pouco a quantidade de fibras. Então, nesse momento, a gente diminui o excesso de chia, de linhaça, de hortaliça, de, enfim, alimentos que levem mais tempo para serem digeridos. Uma ótima opção pode ser um ovinho mexido ou um omelete com algumas torradas. Nesse caso, já pode ser a torrada branca mesmo, porque a gordura e a proteína do ovo vão lentificar mais a absorção. Se você optar por fazer uma vitamina pré-treino, o ideal é que nesse momento você faça com água ao invés de leite, porque o leite coagula, né? Ele leva mais tempo para ser digerido. E aí você já pode utilizar o whey protein com alguma fruta, uma banana, um morango, uma maçã, para garantir o carboidrato vindo ali da fruta, mas uma absorção mais rápida. Então pode ser uma opção interessante para você. Lembra sempre que se você tá com 1 hora e meia antes do treino, você não quer nada que lentifique muito a absorção, né? Que ela fique muito pesada, muito demorada. Então, nesse momento, você com certeza não vai querer consumir grandes fontes de gordura, como abacate, coco, pasta de amendoim, coisas muito pesadas, que vão levar muito tempo para serem digeridas. A gente não consome nesse horário, só se você já tiver muito mais tempo, né? Como foi aquela dica que eu te dei de antes. Se você já acorda meio em cima do laço, né? Isso normalmente acontece quando a pessoa treina de manhã e quer alguma opção mais rápida para o pré-treino. Uma boa opção pode ser o próprio BCA, mesmo para você consumir antes do treino. Pode ser uma fruta como a banana, por exemplo. Pode ser um pouco de mel, um pouco de doce de leite, que agora tá muito na moda, as pessoas gostam de consumir muito. Claro que eu não indico que você consuma o doce de leite de forma recorrente todos os dias antes de treinar, porque existem opções mais saudáveis, como eu falei aqui agora. Mas se você tem muita vontade de comer um docinho e acha, eu quero comer sem culpa, pode ser um horário legal, ou preferencialmente até no pós-treino, né? Porque doce de leite, café da manhã, dá até mais enjoo do que qualquer coisa, mas é uma opção válida e eu tô falando aqui pra você. A gente quer algum alimento, né, alguma refeição que de fato seja absorvida muito rápida e que deixe essa glicose disponível bem rapidinho pra você. Então, quando você pensar nessa refeição pré-treino com poucos minutos, não é o ideal. O ideal é que você faça de 1 hora e meia, para que seja uma alimentação mais nutritiva pra você. Mas às vezes, né, gente, no dia a dia não dá, é o que acontece mesmo. Então, o ideal é você focar nos carboidratos com menos fibras, para serem absorvidos mais rapidamente, e focar mais no carboidrato do que necessariamente na proteína ou na gordura, que vão levar mais tempo para serem digeridos. Como eu te falei antes, essa questão do quanto comer vai determinar muito vai ser determinada, na verdade, muito de acordo com a sua necessidade, com o seu objetivo. Então, se você está em déficit calórico, talvez você consuma menos antes do treino. Ou talvez não, talvez você tente priorizar mais justamente essa refeição pré e pós-treino e controle mais as calorias nos outros momentos do dia, né? Para você sentir que você vai estar com bastante energia para treinar e vai ter uma boa recuperação muscular. Se você está em ganho de massa, talvez você aumente mais a quantidade de caloria ali, de alimento. Lembra sempre que se você aumentar muito o volume de quantidade, né, de comida que você come, também vai levar mais tempo para ser digerido. Então, lembra de dar um espacinho maior, né? Por exemplo, se você come 3 bananas antes de treinar, com muita aveia, mesmo sendo banana e aveia,
leva mais tempo para aquilo ser digerido, então lembra sempre desses detalhes. Lembra que eu tenho aqui no canal umas playlists que podem te ajudar com ideias para o dia a dia. Por exemplo, eu tenho playlist de almoço e jantar equilibradas para você usar como base para o seu dia a dia. Saladas mesmo, que você pode querer uma salada, mas sua salada pode ter, por exemplo, massa, né, algum macarrão integral, pode ter algum tipo de carboidrato mais forte na salada. Eu tenho muitas receitas completas aqui de grandes refeições, vou deixar aqui embaixo para você. Tenho receitas de lanches e café da manhã saudáveis e equilibrados também. Tenho uma playlist de receitas com whey, não sei se você já viu. E aí vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição para você. Conta aqui embaixo, então, normalmente, quanto tempo depois de comer você treina? Você dá um intervalo, você ir assim mesmo, sem ter se apercebido disso? Eu vou adorar ver o seu comentário. E o que você come de pré-treino? Tem algum pré-treino? Tem gente que faz um pré-treino certinho todo dia, né? Como isso, com isso, com aquilo. Quero saber o que você come. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo. Isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente também, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.